Boa noite a todo mundo aí que está entrando mais uma vez. Para quem não me conhece, meu nome é João Ricardo, sou aluno da Escola Belmiro Teixeira. E hoje o jornal BTP News, em apoio ao Setembro Amarelo, fará uma live com a psicóloga Isadora Magione, com o tema Depressão, quais os sintomas e qual a hora certa de buscar ajuda. Boa noite, doutora. Ei, boa noite, tudo bom? Tudo bem? Vamos esperar um Bom, pouquinho ou já agradecendo começar? sua participação. Podemos. Ok. Obrigado, tá, pela sua participação no nosso jornal, tá? Eu que agradeço pelo convite. Fiquei muito feliz de ser convidado para falar, tá bom? A gente é que Pode agradece a começar então? participação, é muito importante. Podemos sim. Bom, Então tá, o vou falar que um pouquinho é sobre. e o que pode. Aham, Pode falar, pode falar. ok. Doutora, o que é e o que pode causar a depressão? Então, vamos lá. A depressão, ela é um transtorno do humor, tá? Não existe uma causa específica para depressão. Não existe uma única situação. A gente ouve muito falar, fulano tá com depressão porque terminou o namoro, ou fulano tá em depressão porque foi demitido do emprego. Enfim, não existe isso, tá? A depressão ela é multifatorial. São várias causas que fazem com que a pessoa tenha depressão. Então, fatores genéticos, fatores ambientais, fatores psicológicos que vão causar a depressão nessa pessoa, tá? Então, assim, a depressão, ela pode ser descrita como um transtorno do humor, que vai afetar o humor da pessoa, ela vai encontrar sempre desanimada, sem motivação, não vai ter vontade de fazer nada e vai estar sempre com um humor muito triste, tá bom? E assim, Aham, os sentimentos mais comuns da depressão, então, são o quê? É sentir-se triste durante a maior parte do dia, diariamente, tá? Tristeza é normal, todo ser humano vai ficar triste, né? Mas assim, na depressão é diferente. A pessoa fica triste a maior parte do dia, fica persistindo essa tristeza por muitas horas. O dia tem 24 horas, a pessoa fica triste 20 horas por dia, tá? E uhum, isso tem que persistir por 2 semanas ou mais, tá? Ela vai perder o interesse por atividades que antes ela gostava de fazer, não vai ter ânimo para fazer mais nada, tá? Vai perder muito peso ou vai ganhar muito peso, vai dormir demais ou vai dormir de menos, vai ter sentimentos de culpa, de autoestima muito baixa, tá? Então, assim, identifique esses sintomas dessa forma. Se você tá com a autoestima muito baixa, se você não vê idealização de futuro, se você se sente triste por tudo e nada te faz bem, procure ajuda profissional, tá bom? uhum. Você Vamos falou lá. sobre ajuda profissional. Qual é a hora certa para buscar essa ajuda? Então, justamente quando traz prejuízos para sua vida, tá? Se você vê que você mudou, que você antes gostava de fazer uma coisa e agora já não faz mais sentido para Uhum, você, se você só quer ficar dormindo, se você não quer mais ter contato com ninguém, se você fica triste por um período muito longo, tá? Se você para de ir para a escola, se você para de trabalhar, se você para de fazer coisas que antes te davam prazer, aí é a hora certa de procurar ajuda, quando traz os prejuízos para sua vida, tá? aham. A depressão tem cura? Não, ela tem tratamento. Nenhum transtorno mental tem cura, tá? A gente não fala que tem cura. Porque assim, tem gente que tem total cura, que não volta a ter depressão, mas a gente não trabalha com cura em transtorno mental. Porque pode ser que ela venha a ter novamente a depressão, tá? Então, assim, fazendo terapia, a pessoa ela consegue identificar o que tá causando aquele sentimento, consegue interpretar suas emoções, seus sentimentos, então ela consegue ficar um pouco livre de uma crise futura, tá? Tá. Agora eu vou fazer algumas perguntas dos nossos seguidores. A Uhum. maioria das pessoas com depressão são adolescentes? Tá travando. Aí, pronto, pode perguntar. Voltou? Fala, pode falar. A maioria das pessoas que sofrem a depressão são adolescentes? Não. Na verdade, não tem uma idade específica para sofrer depressão, para ter depressão, tá? Varia muito. Tem épocas que tem pessoas com 50, 60 anos que têm mais depressão do que outras idades, tá?
Mas, assim, não é uma idade específica. Não existe isso de, é adolescentes que têm depressão, ou só adultos que têm depressão, criança não tem depressão. Não, ela comete a todas as idades. Hoje em dia, tem estudos que mostram que a idade mais de depressão que está tendo é de 18 a 29 anos. Tá? Mas não significa que outras idades não podem ter, ou que tem mais ou tem menos. Tá? Uhum. Como ajudar uma criança ou adolescente depressivo que os pais não aceitam procurar ajuda? Então, é muito complicado porque nós, profissionais da área da saúde ou qualquer outra área, não podemos tratar sem o consentimento dos pais, né? Porque é menor de idade. Então, assim, o que a gente tem que fazer é conversar com esses pais, fazer com que eles entendam a necessidade de um tratamento, mostrar para eles que depressão é uma doença, assim como uma outra qualquer, tipo uma diabetes, uma pressão alta, que ela tem que ser tratada. Conversar com esses pais. E se mesmo assim esses pais não aceitarem de forma alguma, a gente tem o CVV, não sei se você já ouviu falar, que é o Centro de Valorização à Vida, que é 188 o número. Você liga para quando a criança está com muito desespero, um adolescente, liga para esse 188 e consegue um trabalho imediato para ajudar essa criança, esse adolescente. Mas assim, não é um tratamento, né? Então, assim, infelizmente a gente tem que conversar com esses pais e mostrar para eles que depressão é uma doença e que precisa ser tratada. Uhum. Tá? Queria só falar para quem está assistindo a live, pode botar a pergunta aí que a gente vai estar respondendo também, tá? Existe cura para depressão sem a utilização de medicamentos? Cura. Então, não existe cura para depressão. Cura para depressão existe cura de depressão sem medicamento, sim, tá? Mas é nos níveis mais leves da depressão. Existe o nível leve, moderado e grave. Quando a pessoa está no nível leve, que ela consegue ainda sair de casa, que ela consegue fazer uma terapia, que ela consegue fazer exercícios físicos, aí a gente não utiliza medicação, tá? Mas tem casos como a depressão do nível mais moderado e o mais grave, a gente precisa sim de uma medicação. Já que o transtorno da depressão causa coisas no cérebro mesmo, né? Que são os neurotransmissores. Então, assim, a medicação vai ajudar a regularizar isso tudo. Mas tem como sim fazer o tratamento sem medicação, que é no caso mais leve. Você falou aí desses níveis da depressão. Quais são esses níveis da depressão? É o leve, o moderado e o grave. O moderado e o grave já é quando a pessoa está mais acamada, que ela realmente já está naquela idealização suicida, que ela já pensa em suicídio, né? Que ela não quer sair de casa, não chega no grave a pessoa já nem toma mais banho, nem se alimenta, tá? E no leve já é aquela pessoa que está mais triste, tá persistindo naquilo, não vê idealização de futuro, mas ainda consegue fazer algo, ainda consegue sair de casa, ainda consegue ter um convívio social. Entendi. O que leva os pais a acharem que depressão é frescura ou preguiça? Então, como criança e adolescente é vista como pessoas que não têm preocupações, né? Os pais e outras pessoas também acham que é frescura ou é preguiça, né? Só que na verdade criança e adolescente eu acho que é a fase que mais tem preocupações, que tem mais questões, que tem mais dúvidas, então gera muita coisa na cabeça, né? Principalmente na adolescência, que é a fase que o cérebro está florescendo, é a fase que o cérebro mais tem modificações. Então é a fase mais perturbadora. Né? Mas os pais, infelizmente, não entendem muito isso. Então fala, é frescura, é preguiça, ele tá fingindo que tá doente só para não ter que fazer atividades de casa, ou não me ajudar, né? Ou não interagir com a família. Então, assim, infelizmente, eles acham isso ainda, né? Como ajudar uma pessoa com depressão? Então, como vocês não são profissionais, o que vocês podem fazer é acolher e ouvir essa pessoa, né? Então, assim, dar todo o suporte, não fazer comparações. Mas você tá sofrendo só por isso, tem gente numa vida muito pior que a sua. Mas não fica triste não, vai passar. Essas frases de apoio, essas frases de motivação não ajudam, tá? Então, assim, o que vocês podem fazer é acolher, é ouvir, é ficar do lado, mostrar empatia, não julgar o sentimento dele, tá? Cada um sofre por aquilo que tem. Às vezes o que eu vou sofrer não vai ser o que você vai sofrer, tá? O que pra mim é uma coisa muito grande, pra você às vezes não vai ser. Então, por isso a gente não pode julgar, tá? Então a gente tem que mostrar pra ela que a gente tá ali do lado, que a gente vai apoiar.
Se tiver como, marcar uma psicóloga junto com ela, com um psicólogo, falar que você vai estar junto durante todo o processo, que você vai estar apoiando, que depressão é uma doença que precisa ser tratada, tá? Então, essa forma, quem não é profissional da saúde tem que fazer é ajudar dessa forma. Apoiando, acolhendo, ouvindo, não julgando, tá? Não dando essas injeções de ânimos. Ah, vai passar, é só uma fase, calma, né? Ficar fazendo comparações, como eu já falei. Ah, sua vida é muito boa, porque você está sofrendo, você não tem preocupação, tá? Não façam isso. Só apoiem e ouçam o que ela tem para dizer. Uhum. Como profissional, você acha importante uma consulta cotidiana a um psicólogo? Sim, com certeza. Com os meus pacientes eu atendo semanalmente, né? Dependendo independente do transtorno, transtorno depressivo, transtorno bipolar, ansiedade, é semanalmente. Quando a pessoa já está entendendo como que funcionam os seus sentimentos, suas emoções, modificando seus comportamentos, aí a gente já passa ela de 15 em 15 para 15 em 15 dias e depois ela já consegue sair e ser sua própria terapeuta. Uhum. O toque pode ser um transtorno que leva à depressão? Pode. O toque pode levar à depressão. Mas aí na terapia a gente trata o toque e não a depressão. Tá? Porque a depressão vem como comorbidade, que a gente chama de comorbidade. Tá? Assim, a depressão não leva ao toque, mas o toque pode levar à depressão. A ansiedade. Uhum. Pois não, desculpa. Pode falar. A ansiedade é uma das causas da depressão? Como que se trata a ansiedade? Então, aí vamos supor, chegou no consultório, aí a pessoa reclama de ansiedade, e aí eu vejo se ela está com ansiedade ou depressão e a gente vai identificando isso aí. Talvez a ansiedade pode levar à depressão e a depressão pode levar a também ter crise de ansiedade, tá? Então, assim, a ansiedade, ela vai ser tratada muito diferente da depressão, tá? Porque a ansiedade e a depressão são dois transtornos bem diferentes, então, são distintos. A gente chama que depressão é um excesso de passado, tá? Que a pessoa não, tem muito excesso de passado, muitas coisas do passado, e não tem uma idealização de futuro. Já a ansiedade é muita ansiedade para um futuro, para um presente, e fica muito naquela ansiedade. Então, são dois transtornos bem distintos, tá? Um professor, ao constatar que um aluno está com um quadro de depressão, como ele pode proceder e como ele pode abordar esse assunto com a família? Muito bom essa pergunta. Então, aí é muito importante o professor ter um contato com o psicólogo também, para ele poder chamar esses pais para uma psicoeducação, que a gente chama, para mostrar para esses pais o que realmente é a depressão, explicar que a depressão não é frescura, que todas as idades podem ser acometidas com depressão, tá? Porque, como aquela pergunta anterior, porque os pais acham que é frescura ou preguiça, né? Então, juntamente com o psicólogo, o professor pode mostrar para esses pais que depressão existe, que a depressão precisa ser tratada, assim como qualquer outra doença, tá? Então, assim, o professor tem que ter um auxílio do psicólogo para ele poder ajudar esses pais a entenderem que depressão precisa ser tratada e que não é frescura da criança ou do adolescente. A pessoa que não tem uma condição financeira muito boa, como ela pode buscar ajuda de forma gratuita? Então, eu conheço o Instituto de Psicologia para Todos, que depois eu posso disponibilizar um número para vocês na página, que eu não tenho o número aqui, acabei não pegando, eu posso mandar. Tem esse Instituto de Psicologia para Todos, que atende por psicólogos voluntários, tá? É de graça. E aí, então, tem esse instituto que ajuda muito. E deve ter outros institutos também, mas que eu conheço é esse e aqui em Vitória, tá? Supondo que uma pessoa esteja num estágio inicial da depressão, ainda consegue perceber que está depressivo, mas ela é muito tímida e não consegue buscar ajuda. O que ela pode fazer para tentar amenizar esse quadro? Então, infelizmente, ela vai ter que se forçar a se comportar, né? Então, porque a depressão, ela faz com que a pessoa não queira se comportar. Então, não tem ânimo pra nada, então não vou me comportar. Porque pequenas coisinhas que ela faz, antes sentia prazer e agora não sente mais. Então, ela para de se comportar. Então, uma pessoa que está em depressão e é muito tímida, que não precisa ter timidez porque somos profissionais, a gente não... Nada que vir no consultório vai ser um absurdo, a gente entende e acolhe todo mundo, tá? Mas assim, se a pessoa tem muita timidez e tudo mais, vai fazer uma caminhada, vai tentar fazer uma atividade física, vai tentar fazer coisas pequenas, mas que vão te dar um pequeno prazer. E entender que felicidade
é algo que não é o tempo todo que a gente vai ter, né? Não é o tempo todo que a gente vai ficar feliz. Que vão ter momentos tristes e vão ter momentos bons. E os dois vão passar. E é saber lidar com essas situações, dos momentos bons e dos momentos ruins. Tá? E é tentar mesmo se forçar a se comportar. Uhum. Em um caso da depressão tratada com medicamento, quais são os maiores riscos dessas medicações usadas a longo prazo ou mesmo a curto prazo? Pior risco, Quais são os maiores riscos? as maiores. Não tem um risco para depressão, para Uhum. medicação, porque infelizmente a gente tem muito tabu frente à medicação, né? As pessoas falam, Uhum. mas eu não vou tomar esse medicamento, não, vai me fazer mal. Não, não causa mal nenhum, tá? Assim, porque você não vai tomar a medicação a vida toda. Depois de um certo tempo, você vai poder reduzindo essa medicação. Então, não faz mal nenhum se ela for tomada direitinho, tomada com orientação médica, junto com acompanhamento psicológico. Então, não faz mal nenhum a longo e nem curto prazo. O curto Uhum. prazo que a gente fala são os efeitos colaterais que a medicação causa, que é logo no início Uhum. da medicação. Como tontura, boca seca, emagrece muito. Mas isso o organismo acostuma e fica tudo bem. A gente tem que parar um pouquinho com esse tabu de Uhum. medicação, que medicação faz mal. Mas quando a pessoa precisa, não faz mal nenhum, tá? Uhum. De forma resumida, qual é a diferença da depressão, da ansiedade e da crise do pânico? Até para a pessoa não tirar um, um resultado errado. A depressão, ela é um transtorno do humor, né? Como eu falei, ela afeta diretamente o seu humor. Então, assim, você não tem idealização de futuro, você acredita que você não tem motivos para viver, que sua vida pode acabar ali mesmo e agora, que não faz diferença nenhuma. Então, a depressão, ela é um transtorno do humor que vai afetar diretamente o seu humor. A ansiedade, ela é momentânea, ela causa prejuízo no presente, no sentido de que a pessoa fica muitas crises de falta de ar, tá? Não consegue fazer nenhuma atividade como antes, fica com medo, fica preocupada. São mais sentimentos de medo e preocupação, tá? A ansiedade é mais um transtorno de infelicidade mesmo. E a crise Uhum. de pânico, ela vem quando a pessoa tem medo de ter a ansiedade, entende? Então, Uhum. assim, não tem como eu ter crise de pânico sem ter tido ansiedade. Então, assim, às vezes a Uhum. pessoa tá, como se fala, acha que vai morrer, então ela começa a ter essas crises de pânico, ataque cardíaco, essas coisas assim. Não é ansiedade, é crise de pânico, tá? É o medo de Uhum. ter algo, é o medo de morrer, é o medo de ter uma doença. Então, assim, a pessoa com ansiedade, ela não quer morrer, tá? Na verdade, a pessoa com depressão também não quer morrer, ela só quer se livrar de uma dor. Mas ela acha que a saída melhor é acabar com a Uhum. sua vida, né? O que não é verdade. Uhum. Conselhos podem ajudar as pessoas a enfrentar a depressão? Não, porque na verdade quem tem depressão não quer ouvir muito conselho. Ela só quer ouvir, ela Uhum. quer só ter um suporte de apoio, tá? Conselhos não ajudam muito. Porque assim, não adianta eu chegar e falar, não, mas vai ficar tudo bem, vai passar. Pra pessoa não vai. A pessoa às vezes pode até se sentir fraca e pensar, caramba, mas tá falando que vai passar e não tá passando. Então eu não sou capaz de fazer passar. Entende? Então, assim, conselhos não são muito bons para falar. Não dê conselhos, Uhum. apenas ouça, apoie, não julgue o sentimento dela, não faça aquelas comparações, nossa, como eu falei, mas você tá sofrendo por isso, que bobeira, não sofre por isso não, vai ficar tudo bem. Não, não é assim, tá? Não dê Uhum. conselhos. Só ouça, Uhum. apoie e, se possível, marque uma terapia com ela, mostre que você tá ali apoiando e não julgando ela. Uhum. A nossa atual situação de isolamento social, do coronavírus, tem afetado mais as pessoas que enfrentam a depressão? Então, como eu falei, a depressão é multifatorial, né? Não é uma causa. Então, assim, não foi a pandemia que fez com que a pessoa tivesse depressão. Uhum. Mas, com certeza, a pandemia aumentou, deu um empurrão para que as pessoas tivessem a depressão, entende? Se não tivesse a pandemia, com certeza as pessoas ainda teriam depressão, tá? Mas, assim, a pandemia está ajudando muito, sim, porque a pessoa não pode sair de casa, ela não pode fazer atividades, ela não pode ter um convívio social, então pode prejudicar muito mais ainda o emocional Uhum. e o bem-estar dela. Assim como a ansiedade também, que não é o tema nosso, mas a ansiedade nessa pandemia aumentou muito, 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 por conta disso mesmo, né? Uhum.
Durante essa quarentena, os professores têm vivido momentos de tensão, principalmente, né, por conta das aulas em EAD, muitos trabalhos, né, uma forma nova de se comunicar. O que fazer nesse sentido para melhorar o psicológico? Do professor? Exato. Então, o professor, ele tá naquela rotina dele, né? Que acabou totalmente a rotina dele. Então, ele tem que buscar coisas boas para ele fazer. Vai ler um livro, vai caminhar, que agora a gente já pode caminhar, vai caminhar de máscara. Quem tiver filhos, brinca com seus filhos. Vão fazer coisas que te deem bem-estar, tá? Não, agora a gente já tá numa flexibilidade, a gente já tá podendo sair um pouquinho de casa. Então, não fique só dentro de casa. Se possível, vai dar uma caminhada na praia, vai ler um livro, vai na casa de um colega que tá em isolamento também. Então, assim, façam coisas que te deem bem-estar. Infelizmente, a rotina nossa acabou todinha, né? Muita gente está sem rotina. Então, a gente tem que buscar coisas novas para ir fazendo. E vendo coisinhas, pequenas coisinhas para nos agradar no dia a dia. E lembrando, uma hora essa pandemia vai acabar, né? Então, tenham paciência. Tenhamos. A medicação inadequada ou uma automedicação pode ser um fator prejudicial? Se a pessoa não tiver prescrição para tomar medicamento, com certeza. Né? Pode. Eu não tenho depressão e vou tomar medicamento. Eu posso ter uma depressão, ou eu posso ter uma ansiedade, ou eu posso ter algum outro problema. Até porque o medicamento ele é para ajudar nos neurotransmissores. Então, se eu tomar, vou desregular tudinho, né? Então, vai me prejudicar sim. Uhum. Aquelas pessoas que alguns dizem que querem chamar atenção, são exibidos, na verdade, podem ser pessoas que estão dando um pedido de ajuda? Com toda certeza. Com toda certeza. A gente não pode ignorar nenhum pedido de ajuda. Às vezes a pessoa só fala, eu vou me matar e nunca se mata. Mas isso pode ser um sinal. Ela pode estar querendo ver quem vai apoiar ela pode estar querendo receber uma atenção mesmo. E não é porque ela está querendo receber uma atenção que é frescura, que é bobeira, que ela não está sofrendo. Tá? Então, todo pedido de ajuda, a gente tem que ficar atento. Não é porque a pessoa falou que vai se matar que ela não vai se matar. Mentira. Tá? E até porque a pessoa, infelizmente, ela planeja por muito, muito tempo. Então, às vezes, ela pode estar falando, eu vou me matar, e aí todo mundo ignora, e aí, infelizmente, ela acaba com a vida por a gente achar que é uma para chamar atenção. De modo geral, o que você pode dizer sobre a depressão? Falo de novo, desculpa. De modo geral, o que você pode dizer sobre a depressão? A depressão é isso, é um pedido de ajuda das pessoas, né? Não é frescura, não é mimimi, não é falta de Deus, como a gente ouve muito, tá? Não é falta do que fazer. Depressão é uma doença, assim como qualquer outra doença física que a gente tem, assim como um câncer, assim como problema cardíaco, assim como pressão alta. Depressão é uma doença e ela precisa ser tratada. Não vamos desmerecer a dor de ninguém. Não vamos falar que, fulano se matou, vai pro inferno, que a gente ouve muito isso. Isso é absurdo, tá? Depressão não é falta de Deus, não é mimimi, não é nada disso que a gente ouve muito falar, tá? Depressão é uma doença séria que ela provoca mudanças cerebrais, mudanças psicológicas drásticas, tá? Mudanças no corpo, mudanças físicas. Então não achem que depressão é frescura ou que é preguiça ou que é tudo isso, tá? Como nós podemos transformar o Setembro Amarelo em momentos positivos e não relacioná-lo diretamente ao suicídio? É porque a gente ainda tem muito tabu falando que falar sobre o suicídio faz com que as pessoas tenham suicídio, né? Cometam suicídio, o que é um grande mito, né? Então, assim, Setembro Amarelo é para isso, é pra gente conscientizar sobre a depressão, pra gente conscientizar sobre o suicídio, tá? Pra gente não ignorar esses pedidos de ajuda, como você mesmo falou, tá? Então, Setembro Amarelo é para falar sobre suicídio, é pra gente não ter vergonha nem medo de falar sobre suicídio. Porque a gente ouve muito falando, mas se eu falar sobre suicídio, incentiva. Não, muito pelo contrário. A gente não tá aqui falando nenhuma técnica de suicídio. A gente não tá falando, não tá mostrando. Então, assim, a gente só tá conscientizando as pessoas a procurar ajuda antes que o pior aconteça. Tá? Então, Setembro Amarelo é muito importante. Não é só o Setembro Amarelo. A gente tem que tratar sobre depressão e suicídio todos os meses, né? Qual seria a melhor forma de conscientizar a população e quebrar esses tabus que enfrentamos quanto à depressão?
Acredito também que isso é muito na televisão, né? Porque, assim, infelizmente a televisão ainda passa de uma forma. Às vezes na televisão mostra assim, ah, fulano se matou, de uma forma muito bombástica, faz aquilo virar notícia e vira um redemoinho. Aí em casa o adolescente ouve o pai falando, o pai que não entende muito, falar, ah, tá vendo? É falta de Deus, ou é mimimi, ou é frescura, nossa, que bobo. E aí então isso vai fazendo com que todo mundo acha que depressão é bobeira, né? Então, eu acho que as televisões, os jornais, eles tinham que parar de dar sensacionalismo sobre a depressão e Uhum. falar, chamar profissionais da área da saúde para falar, para conscientizar, para mostrar o que é a depressão, que a depressão realmente pode ter um fim muito ruim, né? Que a depressão tratada logo no começo, ela não vai prejudicar nada, pelo contrário, vai ajudar muito. Então, acho que vem muito das informações que a gente recebe mesmo. E tem muitas Uhum. informações, muitas televisões ainda também mostram muito como se fosse um ato heróico, né? Ah, fulano Uhum. se matou, mas porque ele não aguentava essa vida que é horrível, não sei o quê. E vai falando dessa forma, Uhum. que vai entrando nessa e acaba Uhum. querendo acabar com a sua vida como um ato heróico, entende? Então, acho que vem muito da televisão Uhum. mesmo, que tinha que melhorar a forma de falar. Tá? E não Uhum. esconder também os casos de suicídios. É claro que a gente não pode ficar falando o tempo todo sobre isso, porque não é que incentiva, mas é porque a gente fica mal, né? De ouvir essas coisas toda hora Uhum. no jornal. Mas se falar sobre suicídios, de mostrar as estatísticas, talvez vai mostrar às pessoas que é uma doença. Uhum. Uhum. Como levar o aluno a pedir ajuda quando o professor observar as mudanças de comportamento? Então, eu acho que tem que vir mais do professor também. O professor acho que tem que ir nas aulas, mostrar que ele é uma pessoa que não julga, que ele entende os sentimentos Uhum. da pessoa, do indivíduo. Até porque o adolescente ele precisa de um ponto de apoio. Então, se o professor se mostrar apto para ajudar, apto para apoiar, se ele se mostrar aberto para isso, o adolescente, a criança vai se sentir confiável e confortável para falar com esse professor. Né? Então, acho que vem muito do professor tentar mostrar, chama um psicólogo ou um outro profissional da saúde para dar palestras na escola, mostrar que ele Uhum. está sempre apoiando, entendeu? O professor tem que Uhum. mostrar, tem que dar esse acolhimento. O professor não vai tratar, mas ele tem que mostrar um acolhimento, ele tem que mostrar que ele está do lado do aluno, que ele não vai julgar aquele aluno de Uhum. forma alguma. Uhum. No nosso atual cenário de depressão como o mal do século, sendo uma coisa cada vez mais frequente, infelizmente, você acha que os professores deveriam ter alguma preparação para lidar com essas questões com os alunos? Acredito que sim, com certeza. Porque às vezes chega, como esses tabus que a gente vai vendo sobre a depressão, às vezes um aluno chega pro professor para falar algo e o professor, em vez de ajudar, acaba atrapalhando, porque infelizmente acaba Uhum. dando conselhos, igual a gente falou, acaba dando injeções de ânimo, ah, vai ficar tudo bem, não, é frescura, ou é isso, ou é aquilo, é coisa da idade, vai passar. Uhum. Então pode sim prejudicar. Tem pessoas, tem professores que são mesmo mais sensíveis, entendem mais sobre isso, então Uhum. eles ajudam de uma melhor forma. Então, sim, Uhum. acredito que poderia ser um critério de pedagogia, né? Que aí o professor vai conseguir dar esse primeiro acolhimento, para depois encaminhar Uhum. para o profissional da saúde. Uhum. Qual é o maior desafio e como lidar com a família de uma pessoa depressiva? Quem tem depressão, a família sofre junto com toda certeza, né? Porque é muito ruim a gente ver um ente querido passando por uma situação dessa, né? Então, o que mais a família, eu acredito que passa é o preconceito que tem sobre, tá? A culpa também, porque muitas vezes a gente fala, ai, mas eu sou culpada, né? Eu não dei a atenção que a pessoa precisava, Uhum. ai, eu fui culpada. Então, assim, o familiar se sente às vezes muito culpado pela depressão da pessoa. Mas a gente não é culpado pelos sentimentos da outra pessoa, tá? Então, assim, o que Uhum. a família enfrenta muito é esse preconceito, esse julgamento que às vezes tem de uma pessoa de fora, tá? Uhum. E o que a família Um tem que caso fazer de. Uhum. é cuidar, acolher e ignorar Uhum. o que vem de fora, tá? Uhum. Porque, infelizmente, a gente tem muito, muito É. disso mesmo. São pessoas ignorantes, que a gente chama que não conhecem muito sobre o que é a depressão, né? Uhum. Um caso de depressão numa família pode levar ao surgimento de outros casos? De outros casos?
A depressão ela é genética, né? Mas não necessariamente porque minha mãe teve, eu vou ter, meu filho vai ter, tá? Não é causa-consequência, mas assim, vai ser uma junção de tudo, psicológico e ambiental principalmente. Se eu tiver num ambiente que vai me vai agravar essa depressão, tá? Então, assim, é uma junção de tudo. Não é porque meu pai tem que eu vou ter e assim vai sendo. É uma junção de tudo. Então, eu tenho que estar num ambiente adoecedor, eu tenho que estar com um psicológico disfuncional, tá? Eu tenho que estar com essas questões todas. A família também é tratada? Tem casos que sim, que a família precisa de uma psicoeducação, como eu falei, porque tem muitas famílias que não entendem o que é a depressão. Então, por exemplo, às vezes uma esposa precisa que o marido venha também para a gente explicar sobre o que é a depressão, que ela precisa de apoio, que ela precisa de ajuda, tá? Uma mulher de 20 anos, de 30, pode sim chamar os pais, o namorado, o marido, amigos do convívio, para explicar para essas pessoas sobre a depressão e para a gente desmistificar o que é a depressão para essa família, né? E para explicar como que funciona, como que a gente pode ajudar, qual é a melhor forma de se comunicar, como não se comunicar. O meio em que vivemos influencia a depressão? O meio Isso, o meio, o ambiente, ambiente influencia totalmente. influencia, né? Uhum. Agora eu gostaria que, se você pudesse, é claro, direcionasse uma fala positiva aos nossos alunos que estão vendo ou que irão até mesmo assistir o vídeo e que estejam passando por um momento difícil ou enfrentando a depressão. Uhum. É só vocês lembrarem que é uma fase ruim, não é uma vida ruim, tá? Que tudo passa. Os momentos bons vão passar, infelizmente, mas os ruins também vão passar, tá? Lembre-se, é uma fase ruim e não uma vida ruim, tá? E procurem ajuda. Eu tô disponível também, tá? Quem precisar de ajuda pode me mandar mensagem. Eu passo meu número. Se vocês estiverem com muita angústia, muito sofrimento, pode me mandar mensagem, tá? De verdade, não precisa ter vergonha, não precisa ter timidez. Nada do que vocês me falaram eu vou contar para ninguém. Pode se sentir acolhidos e apoiados por mim, tá bom? Eu disponibilizo meu Instagram e depois eu passo meu número para quem quiser, tá? Ao tentar apoiar um amigo que vive uma crise depressiva, há a possibilidade de gerar gatilhos em mim caso eu tenha depressão? Com certeza. Assim, se você não tiver um emocional muito saudável, se você não tiver se você vê que você tem muitos sentimentos pelaquela pessoa, não ouçam ela, ouçam, na verdade, mas fale com ela, eu acho melhor você procurar uma ajuda psicológica, vamos marcar juntas, eu te apoio, mas assim, não pegue muito pra você tudo aquilo que ela tá falando, tá? Porque às vezes pode sim desencadear uma crise de depressão nessa pessoa. Nós somos profissionais, a gente sabe lidar com isso, a gente foi treinado pra ouvir e não pegar nada pra gente, né? Vocês não. Então, a única coisa que vocês podem fazer é apoiar, ouvir, acolher e só. E marcar um psicólogo junto com aquela pessoa. Mostrar pra ela que você está apoiando, tá? Então o apoio é bom, mas o tratamento deve ser individual. Uhum. Perfeito. Bom, então não temos mais perguntas. Antes de encerrar, eu queria fazer uns acordinhos necessários que eu fiz, que eu gosto de passar para os meus pacientes. Para quem Fica à quiser, vontade. para quem quiser pode anotar. Para quem não quiser, é só me mandar mensagem depois também que eu disponibilizo, tá? Vou dar uma lidinha aqui. Ó, me Qual o seu proíbo perfil para quem quiser? Desculpe interromper. Qual o seu perfil para quem quiser procurar? psico. Quer que eu anoto aqui? Eu acho que tem como, não tem? Psico. Deixa eu anotar aqui. Aí. psico.isaml. Ok. Tá? É o seguinte, me proíbo de me culpar pelas coisas que não tenho controle, tá? Então faz esses acordinhos diariamente. Acorda e já lê esses acordinhos, que vão fazer muito bem, tá? Então é esse, me proíbo de me culpar pelas coisas que não tenho controle. Minha felicidade depende de mim, não a colocarei na mão de ninguém. Me comprometo a dizer não em situações que me geram desconforto, tá? Serei mais paciente comigo mesma. Vou me cuidar em primeiro lugar. Vou ficar do meu lado e apoiar minhas decisões e opiniões.
e viverei o presente e vou agradecer pelas coisas simples da vida, tá? O que eu gosto dessa frase do final é que a gente tem que viver o presente e a gente tem que agradecer pelas pequenas coisinhas da vida, sim. Mas isso não diz que você não pode sofrer, que você não pode ficar triste. É claro que existem momentos na vida que a gente vai ficar triste, sim. E a gente tá tudo bem ficar triste, tá? Mas a gente tenta olhar o lado bom, vamos agradecer pelas coisas boas que acontecem, pelas pequenas coisinhas. Ah, eu consigo comer um sorvete, eu adoro chocolate, vou comer um chocolate, vou tomar um banho quente. Façam coisas por vocês mesmos, cuidem mais de vocês, apoiem mais suas decisões, ouçam mais vocês, tá? Não se cobrem, não se julguem tanto. Porque às vezes muitas pessoas são muito julgadoras delas mesmas, né? Nossa, mas eu tô pensando assim, minha vida é tão boa e eu tô pensando assim. Não façam isso. Só se olhem, se cuidem, não se cobrem tanto, tá? Lembrando, é só uma fase ruim, não uma vida ruim. As pessoas costumam, né, fazer um autodiagnóstico do que estão sentindo. E, de modo geral, é normal de ser humano sentir sentimentos diferentes, ter esses altos e baixos? Com toda certeza. Se a gente não tiver altos e baixos, a gente morre, né? Assim, a vida é isso. Um dia a gente acorda triste, outro dia a gente acorda feliz e assim vai indo. A gente tem momentos. A gente não veio nessa vida para ser feliz o tempo todo. A gente vai passar por problemas, a gente vai passar por momentos tristes e a gente tem que aprender a lidar com esses sentimentos ruins. Se permita sentir coisas boas, se permita sentir coisas ruins, se permita ficar tristes, mas também deixa a felicidade vir, tá? Quando ela vir, aproveita, fique feliz, aí depois lembra, mas daqui a pouco não pensa, eu vou ficar triste. Não, só aproveita aquele momento. Infelizmente, a tristeza faz parte de todo ser humano, tá? E, infelizmente, a gente está vivendo muito na era da felicidade. A gente entra no Instagram e só vê pessoas felizes, só vê pessoas rindo, só vê pessoas alegres, com o corpo perfeito. Tudo isso causa um parafuso na gente. A gente fala, gente, mas só eu que tô triste? Só eu que tô assim? Só eu que tô gordinha? Só eu que engordei? Né? Então, assim, isso tudo causa um sentimento ruim na gente. Então, não vamos olhar para a vida do outro, vamos olhar para a nossa e lembrar que todo mundo passa por tristeza, felicidade, alegria, raiva, medo. Todas essas emoções são super naturais e vão estar acompanhando a gente pro resto da vida, tá? Bom, agora eu disponibilizo o espaço para você fazer um resumo de modo geral sobre essa doença, os sintomas e o tratamento. Tá ótimo. Então, vamos lá. Depressão, infelizmente, está sendo a doença do século, né? Muita gente é cometida com depressão. Ainda mais porque as pessoas ficam com muita vergonha de procurar ajuda, né? Por ter esses tabus frente à depressão, as pessoas ficam com vergonha de procurar ajuda, acham que são fracas, acham que não podem sofrer, então não procuram ajuda. Então, depressão, como eu já falei, é uma doença e ela precisa ser tratada. Não vamos ter vergonha de ter depressão. Depressão é natural, infelizmente. É normal a gente estar cometido com depressão em determinado fase. Tá? Então, não tenha vergonha de procurar ajuda. Nós somos profissionais e a gente não vai julgar de forma alguma nenhum sentimento que a pessoa venha a ter. Tá? Então, depressão é um transtorno do humor em que a pessoa se sente triste, se sente sem vontade, sem ânimo, vai trazer muito prejuízo na vida dessa pessoa. Então, procurem ajuda, conversem com pessoas que te façam bem, não conversem com pessoas que só te colocam para baixo, conversem com pessoas que te animem, que te façam feliz, que te deixe com um estado de humor mais elevado, tá? Faça a caminhada, faça exercícios físicos também, que é muito bom, ajuda muito. E é isso, eu acho. Tem mais alguma pergunta? Não, mas eu gostaria de fazer uma. Você falou agora sobre os exercícios físicos. Quais são os benefícios que eles podem trazer? Todos. Eu não sou adepta ao exercício físico, preciso voltar, porque faz muito bem mesmo. A saúde libera endorfina, que é o hormônio do prazer. Então, assim, quando a gente faz atividade física, a gente se sente bem, a gente se sente com leveza, a gente se sente bem com a gente mesmo. Então, quando a gente faz exercício físico, realmente libera esses hormônios. Então, assim, é muito importante a gente fazer um exercício físico. Tá com preguiça, vai com preguiça mesmo, que quando chega lá, você acaba se animando. No máximo, 30 minutinhos de caminhada, vai fazer uma dança, vai fazer alguma coisa que movimente seu corpo. É muito bom, é muito importante. Bom, então eu gostaria de agradecer a todos os presentes, principalmente você, doutora Isadora, por ter aceitado o nosso convite, né? Em nome do BTP News, eu agradeço imensamente a sua presença, sua participação e espero que ela seja de grande ajuda a todos. E eu disponibilizo, tá? Quem quiser pode me perguntar, pode me chamar.
No próximo mês a gente pode falar também sobre ansiedade. Saindo do Setembro Amarelo, a gente pode falar sobre outras questões, tá? Tô aberta se vocês precisarem. Se qualquer coisa, pode me mandar também mensagem, perguntas que eu respondo, tá? Tô à disposição. Então tá. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Mais uma vez, doutora. Muito obrigado a todos. E eu vou estar aqui encerrando a live, tá bom? Tchau, boa noite. Tchau.